Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 7 de setembro de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E estamos aí, meus irmãos, caminhando na persistência dos santos, dos separados. Tem dia que a gente levanta de manhã e confesso, tenho até conversado isso com alguns amados irmãos, e todo mundo, tem chegado mais ou menos a uma certa conclusão de que a gente está caminhando num certo cansaço e num certo enfado nesses últimos dias. Explico por quê. Você liga a televisão, não tem nada de belo, nada de bom, nenhuma boa notícia, nada que te anima, nada que te encoraja, nada que te estimule a querer viver, a querer se sentir feliz nessa terra. É só guerra, é só assassinato, é só roubo, é só problema de crise política, financeira, ou não? É empresas tendo problemas de falência, banco. E você assiste todo dia mais ou menos a mesma ladainha, né? Não é que é um telejornal bonito, que dá notícias bonitas. Eu acho que se hoje um de nós ligássemos uma televisão para ver um telejornal qualquer e fossem só belas e boas notícias, notícias inteligentes, notícias que te estimulam, né? Eu acho que a gente ia desligar a televisão e falar, não, esse programa eu não gosto, eu quero ver o telejornal verdadeiro, né? O normal. Eu vejo que a população há muitos anos, não é de agora, há muitos anos tem sido embriagada, habituada com notícia ruim, né? A gente está acostumado a ver coisa ruim, né? Ouvir só notícia que não presta na televisão, todos os dias das nossas vidas, ou não? Então esse é um fato. E isso por si só, né, já começa a gerar em nós um cansaço, um enfado, uma certa melancolia, uma certa tristeza, né? Você levanta, você gostaria de receber uma carga positiva de energia para começar, né? Tomar um belo café da manhã, comer algo que te dá energia, que te dá força, que você se sente bem, né? Infelizmente muitos nem café da manhã tomam, né? As pessoas elas estão numa situação tão acostumada a levantar de manhã, né, jogar um café na boca para ficar acordado e começa o dia, né? Poucos são aqueles que sentam numa mesa, pegam um cereal, um pouco de leite, né, ou um suco de laranja, ou uma torrada, um biscoito, um bolo feito em casa e come aquilo com calma, né? Tá acordando de manhã. A gente tem que fazer tudo com pressa, a gente tem que fazer tudo correndo. Mesmo que a gente não precise fazer tudo correndo e com pressa, a gente está tão acostumado a ter um ritmo engatado, né, no automático, que a gente vive correndo. Toma o café de qualquer jeito, não todos, eu sei que tem as tantas exceções, mas se a gente pega a maioria, né, e normalmente a gente se baseia sempre na maioria, é isso que acontece, né? A pessoa, muitos estão indo para o trabalho, chega ali no trabalho, é aquela mesmice de todo dia. Se você trabalha, por exemplo, com papéis, né? Todos os dias você termina tanta coisa e fala, poxa, meu serviço está diminuindo. Às vezes você chega no dia seguinte, tem lá uma pilha novinha de papel te esperando para você desembolar com eles, não é verdade? Se você trabalha com limpeza, né? Você vai, limpa, deixa tudo brilhando, tudo perfumado, tudo perfeito, aí você vai embora com aquela sensação de plenitude, né? Completude, eu completei o meu trabalho. Você chega no dia seguinte, tudo sujo de novo, como se nunca tivesse sido limpo, e aí começa de novo. E por aí vai, salve alguns trabalhos, né, criativos, em que pessoas já têm o seu próprio sucesso, mas até ali, sabe, eu já tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com paisagista, com arquiteto, com decoradores, né? E é um trabalho maravilhoso, porque cada trabalho que aparece é coisa totalmente nova. Mas a base é sempre a mesma. Eles têm que fazer em seus cálculos, eles têm que se preocupar com o espaço, eles têm que providenciar o material em si.
tem que ficar de cima de um pedreiro, tem que ficar ali aguentando o cliente reclamando, tem que ter tudo perfeito, aprovação de projeto da prefeitura e etc, etc, etc. Então gira daqui, gira dali. A gente está vivendo um mundo, talvez até você que seja uma professora, um professor, você chega numa classe, tem 30 crianças ou 30 adolescentes jovens, né? E ali você tá cheio de coisa para ensinar para essas pessoas, para essas crianças, para esses alunos, né? E de repente você vê eles ali agarrados no telefone, rabiscando no caderno, conversando com o companheiro do lado, e ali você vê, não existe vontade, não existe, sabe, querer aprender, e até que tenha aquilo que você tem para aprender. Às vezes você hoje já se pergunta, será que isso que eu estou ensinando é realmente o que é? Então são tantas coisas, né? O médico que se ele não trabalha no hospital particular, que a coisa flui de modo mais normal, né? Aparentemente, todo mundo que entra ali está pagando, mas é trabalhar no hospital da rede pública, por mais que ele trabalhe, atenda tantos pacientes e parece que está fazendo um bom trabalho, ele vê os corredores lotados, gente chorando, sabe? Então, assim, quando você para analisar, tem sempre alguma coisa, sabe, chata. Tem uma amada irmã minha, ela vai ouvir esse vídeo, eu sei disso, ela trabalha num órgão do governo, né? E ela estava falando que chegou outro dia lá no escritório onde ela trabalha, e tinha um grupinho lá, e ali a conversa que surgiu foi por causa desses desastres naturais, né? Furacão nos Estados Unidos, não sei o que, se eu não me engano. E ali eles começaram, Deus não existe, porque se Deus existisse, ele não permitiria tanta coisa ruim, não permitiria tanta gente morrendo, não permitiria todas essas desgraças. E aí começaram, sabe, a levantar esse protesto contra Deus, e ela colocou ali seus argumentos, mas, sabe, então assim, é um ambiente que acaba te sufocando, porque você conhece o Deus que eles ali estão criticando, você sabe que não é isso, que ele não é assim, mas infelizmente não é você quem faz a diferença no sentido de poder falar e o que você fala vai resolver. Ela disse que até comentou com eles num momento que chegou num ápice, né, da discussão, que ela falou, engraçado, vocês acreditam em horóscopo, vocês acreditam em astrologia, vocês acreditam nas profecias dos católicos, vocês acreditam em tudo, mas quando fala da Bíblia, quando fala de Jesus, vocês dizem que não é verdade, que não, que a gente acredita em Deus. Então como que vocês acreditam em Deus se vocês estão se levantando tanto contra ele? É mais fácil colocar a culpa em Deus do que nos próprios homens. Então você vê, sabe, uma característica em que a gente está vivendo num mundo que está gerando canseira e enfado. Você está já enfadado, né? A não ser se você é uma pessoa egoísta, né? Que está bem de vida, tem uma belíssima casa, tem uma belíssima carreira e você vive mergulhado em prazeres, né? Todos os dias. Então você nem vê o tempo passar. Mas eu sei que você não é assim. Se você fosse essa pessoa, com certeza você estaria com um vazio dentro de você, então isso também se reflete em canseira e em enfado. Na realidade, a gente está vivendo num mundo cheio de cataclismas, num mundo cheio de coisas estranhas, anômalas, acontecendo por todos os cantos. As pessoas já não têm mais segurança, as pessoas já não estão mais em tanta paz, né? Pelo contrário, estão pedindo paz e segurança. Então, meus amados, a gente vê isso tudo batendo muito com as profecias bíblicas, e você vê quando o nosso amado Senhor Jesus disse, né? Ele fala sobre o tempo de uma geração, né? E ali ele fala que pode ser 70, 80 anos, e o que passa disso é canseira e enfado. Ele fala também, olhai a figueira, né? Quando seus ramos brotarem é porque está próximo o verão, não é isso? Então você começa a calcular, a gente tem muito essa mania de perguntar quanto é o tempo de uma geração, quanto é o tempo de uma geração, mas o nosso amado Salvador falou 70, 80 anos, o que passa disso é canseira e enfado. Israel, meus amados, já fez, você está fazendo agora, né? 70 anos como nação. Tá? 1947 teve um documento assinado, em 1948 teve uma confirmação de uma outra coisa, enfim, entre esses 2 anos teve a declaração do Estado de Israel próprio dito, eles voltaram para sua terra, a figueira brotou, e nós estamos aí na casa dos 70 anos do brotar da figueira, a qual
falou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, vocês veem que já está virando canseiro e enfado a vida nessa terra. Olha, quando eu era jovem, eu ia para a escola, ainda que eu não era muito amiga dos estudos, graças a Deus e por Deus mesmo, que eu consegui segurar a onda e hoje eu consegui aprender um pouquinho de coisa, eu estou aqui onde eu estou na minha vida, não tenho um diploma de faculdade, nem um diploma técnico, mas o que eu aprendi me deu uma condição de conseguir ler, de conseguir aprender outra língua, de conseguir interpretar os textos e etc, etc, etc. Mas ainda ali naquele tempo, eu ainda sonhava, sabe? Eu ficava, eu vou casar com um homem assim, 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 eu vou poder trabalhar, minha vida vai ser um sucesso. E sabe, eu via pessoas pelejando para isso e até alguns de nós até conseguimos, né, atingir um nível de vida bom. Conseguimos estudar, conseguimos uma boa profissão, né? As pessoas com as quais eu estudei, eu perdi o contato praticamente com todas. Tem uma só que trabalha aí pro governo também, ela é servidora pública, mas os demais eu não sei como é que terminaram, né? Tem minha irmãzinha, né, que querendo ou não também alguma coisinha conseguiu na vida, ela é 5 anos mais nova do que eu. Mas o resto, eu fiquei sabendo de um conhecido nosso também, na época da discoteca, hoje ele trabalha com colchão, parece que ele abriu uma loja, uma fábrica, alguma coisa assim, diz que está muito bem, fiquei sabendo, mas o resto eu não sei dizer, eu nunca mais vi ninguém, eu não sei dizer, sabe, tem vezes até que a gente fica querendo saber como é que ficou aquela turma das quais, né, eu passei junto, estudei, mas realmente não se sabe. De qualquer modo, a gente ainda sonhava e muitos conseguiram ter alguma coisa na vida e foram até felizes e até são felizes. Mas infelizmente, meus amados, chegou num ponto em que a gente hoje está vendo um clima de guerra, a gente está vendo um clima de crise, a gente está vendo clima clima climático, a gente está vendo problemas e problemas e problemas, então assim, muitos até estão até sem esperança. Então é onde fala, como disse até o próprio apóstolo João, filhinhos, já é a última hora, né? E ele continua ali, ele entra, fala do espírito do anticristo, etc. Ou do próprio anticristo, uma coisa assim. Então, meus amados, baseado em tudo isso, tá? Às vezes a gente fica frustrado, a gente fica assim, poxa, será que eu sou insatisfeito, incontentado com a minha vida? Por que eu me sinto assim? Por que eu estou tão angustiado, tão cansado, tão enfadado? Eu tenho pão para comer, minhas contas estão pagas, estou bem com o meu casamento, com a minha família, tenho a Deus na minha vida, mas ainda assim eu sinto que eu não estou feliz, eu não estou numa vida plena, eu não consigo hoje nem mais imaginar o que poderia ser viver uma vida plena, uma vida feliz, né? E às vezes a gente até se sente culpado, né? Cuspindo no prato que come, mas não é, meus irmãos. A Bíblia fala que o Espírito e a noiva dizem, ora vem, Senhor Jesus. E a gente está caminhando aí numa estrada já há um bom tempo, de muitos desafios, de muitos embates, né? E lutando todos os dias, procurando, sabe, combater o bom combate. Nós nos livramos de tantos pecados, e eu falo isso com muita certeza, todos nós nos livramos de tantos pecados, né, na nossa vida. Tinham aqueles que tinham pecados sexuais terríveis, conseguiram se livrar com o passar do tempo. Pessoas cristãs hoje, cheias de Deus, que tinham vícios de cigarro, de bebida, até de droga, conseguiram se livrar. Sabe, eu sei assim, cada um sabe os pecados, os fantasmas que te atribulavam, né? Eu sei aquilo que me incomodava, aquilo que me prendia durante tanto tempo. Você sabe os seus, e de repente a gente se livra dessas coisas, e então a gente continua vivendo, né, numa expectativa de libertação total de nós mesmos, né? Esse homem caído, esse homem, esse corpo corruptível. E aí a gente, muitas das vezes, está num estado de santidade mesmo, né? A gente está lendo Bíblia, a gente está orando, a gente está em comunhão com Deus, e de repente acontece uma situação qualquer no que nos leva a pecar.
Às vezes você está no meio de pessoas ímpias, né? Lá no seu trabalho, na sua família, na sua escola. E querendo ou não, aquilo ali te induz a pecar, ou você simplesmente participa por estar no mesmo local em que outros estão. Você participa escutando coisas absurdas, coisas que não têm sentido, sabe? Você vê, você vive. Então você se sente como Ló quando estava dentro de Sodoma e Gomorra, e a alma dele, ela era afligida por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. Hoje, nós, como igreja de Cristo, estamos literalmente como Ló quando estava dentro de Sodoma e Gomorra e vivia angustiado por causa dos pecados dos sodomitas. Sabe? A gente está vendo. E uma coisa... Se o nosso Deus é o Deus da vida, é o Pai da vida, é o Criador, é o Deus da paz, o príncipe, o conselheiro, o príncipe da paz e etc., a gente ouve tantas características boas, bonitas, né, saudáveis para a vida, vinda dele, e de repente você se vê num mundo que está um caos. Você só sabe desejar, poxa, se eu escuto tanto falar das boas dádivas do meu Deus, né? Eu quero viver isso. Se eu vejo que ele me promete que um dia ele vai me tirar esse corpo corruptível e me dar um corpo de glória, eu quero isso. Se ele diz que um dia eu terei plenitude de vida, eu quero isso, porque hoje eu estou vendo não só na minha vida, mas ao meu redor falta de plenitude de vida. Ninguém está pleno. Pleno significa cheio, completo. É uma palavra, eu acho que ela vai além do que é cheio, do que é completo. É uma palavra que, além de ser cheia, completa em si mesma, ela é gloriosa. Plenitude, ela é completa. E a minha vida não está completa, tem sempre alguma coisa que não bate. Eu gostaria de começar um novo dia em joia e terminar ele em mais joia ainda. Eu gostaria de começar um dia satisfeito e terminar ele realmente satisfeito. Eu gostaria de começar um dia com trabalho e terminar o dia com conclusões, satisfação do que eu fiz, sabe? Então a gente começa a juntar esse pensamento no espírito do que Deus nos promete e vai analisando o que nós estamos vivendo na realidade atual, nesse mundo que jaz no maligno. Então você começa a se sentir enfadado e cansado. Porque é como se eu dissesse para uma criança, olha, na minha casa tem piscina, na minha casa tem danoninho, na minha casa tem bolo, na minha casa tem uma televisão gigante para a gente ver um belíssimo desenho animado, um filme maravilhoso, a minha cama é bem macia, tem colchões e travesseiros macios e perfumados, a minha casa é isso, a minha casa é aquilo, e eu vou levar você na minha casa. Quando eu te levar para lá, você vai ficar comigo, eu não vou deixar você ir embora mais não. Quer dizer, você enche a criança de esperança e ela fica na expectativa de quando eu vou. Amém? Então, meus amados, se você está se sentindo enfadado e cansado, você não é o único. Eu posso dizer que eu mesma estou me sentindo enfadada e cansada. Fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Espiritualmente, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades. Então significa que espiritualmente, neste momento, toda a igreja de Cristo, ela está lutando em conflito com os espíritos deste mundo, os principados e as potestades. É onde você então combate intercessão pelo seu ente querido, é onde você combate pregando o evangelho, é onde você combate clamando a Deus para guardar a tua própria vida. Então você não está, sabe, livre totalmente. Nós não estamos livres, nós somos livres em Cristo Jesus. Mas na prática nós ainda não estamos livres. Porque, como dizia Paulo, quem me livrará deste corpo de morte? Uma coisa é certa, enquanto nós estivermos neste corpo de carne e osso, enquanto a gente ainda estiver nessa terra como ela é, a gente ainda não estará livre. Nós somos livres porque o nosso Deus nos libertou. E no Espírito a gente busca o Deus que nos livrou. Porque quem não está livre não tem acesso nem a Deus, porque não o busca, não quer buscar, simplesmente não importa. Mas a gente, ao buscar a Deus, temos paz no nosso coração e temos uma esperança enriquecida. Mas a nossa vida prática não está num estado total de liberdade, de plenitude, de realização.
Amém? Isso tudo gera canseira e enfado. Ver o sofrimento do próximo, ver a confusão que está o mundo, enfim, sabe? É tudo isso que nós estamos vendo, a própria natureza gemendo, gemendo, gemendo todos os dias, em todos os cantos. Isso tudo nos gera expectativa, ansiedade muitas das vezes. Mas uma coisa eu tenho para dizer: continue nessa perseverança de ler a Bíblia todo o tempo, todos os dias, de orar ao Senhor, se coloque a servir a Deus, sabe? Tem gente que fica assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e tem aqueles que só oram por si mesmos. Mas a realidade é quando você larga você de lado e pega um próximo, ora pelo próximo, luta pelo próximo, é que a tua vida se calma. Sabe, gente, todos nós temos nossas ansiedades pessoais. Eu, por exemplo, no Brasil tenho meus 2 sobrinhos. O menininho, ele tá com uns 3 aninhos agora. Eu nunca o vi pessoalmente, eu nunca encostei nele. Minha irmã me manda alguns poucos vídeos, mas é o máximo que eu tenho do Arthur. Sabe? E eu nunca peguei ele no colo. Ele é uma gracinha, uma bolinha. Lindo, lindo, lindo mesmo. Uma gracinha de criança. E isso às vezes gera expectativa no meu coração, gera frustração. Poxa, eu queria ir no Brasil, eu queria ver meu sobrinho, etc, etc. Quando eu vou? E nunca que eu vou, nunca que eu tenho condição para ir. E isso muitas das vezes gerou expectativa, gerou ansiedade, gerou tristeza no meu coração. Agora eu te pergunto, imagina então que eu pegue essa situação e comece todos os dias a orar a Deus pedindo para ir no Brasil. E a minha vida passa a ser uma choradeira na cabeça do Senhor, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda aí no Brasil, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro que eu peço. Mas sabe, em vez de eu ficar me comiserando nessa situação, né, nessa sensação de que eu não tenho a liberdade de poder pegar um avião e ir no Brasil, eu paro, meus irmãos, eu começo a orar por aqueles que o Senhor põe no meu coração. Sabe, eu prefiro interceder pela salvação da minha família e de famílias diversas. Eu prefiro orar pela igreja em massa, pedindo a Deus que cuide de nós. E sabe, quando você começa a desviar os teus olhos de você mesma e começa a focar nos demais, aquela sensação de tristeza, aquela coisa, né, que quer te consumir, ela some, ela se vai. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse fugir de vós é exatamente esse processo de você não viver o peso da tristeza das coisas que você não consegue realizar, e não é culpa tua. Porque o diabo, ele fica ao nosso derredor procurando uma brecha que poder entrar, e ele fica falando na tua cabeça. Eu estava vendo uma entrevista de um cantor famoso, né, o Santana, um guitarrista, um dos guitarristas mais famosos. Eu não sei se esse homem realmente está convertido 100%. A gente não sabe quase nem da gente, né, se bobear. Quantas vezes a gente se coloca em dúvida. Eu, graças a Deus, há muito tempo que já não faço isso. Eu estou pela fé, apesar de eu ver a minha pessoa, meus pecados, minha característica de caráter, etc. Mas eu falo, é Deus quem vai concluir a obra que Ele começou em mim. É Jesus que deixou essa promessa: de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Então eu me apego nisso, porque eu sou pecadora. Eu tenho situações na minha vida que às vezes eu me sinto suja, sabe? Então assim, eu sei que eu não sou perfeita, mas eu conto com a perfeição daquele que me criou. Então eu estava lendo a entrevista desse moço e ele diz que ouvia vozes que dizia para ele assim: se suicida, você não é ninguém, você não é um nada, você é sujo, você é isso, você é aquilo, sabe? Aí parece que viu outra voz dizer para ele assim: eu tô contigo, eu estou contigo. Então assim, ao mesmo tempo que os demônios ficavam ali na cabeça desse moço, né, influenciando ele, querendo que ele se matasse, ele ouvia a voz do Senhor que dizia: eu sou contigo, eu tô aqui, né? E aquilo ali é que segurou a onda e ele não se suicidou, né? Graças a Deus, tá vivo até hoje, tá aí. Então, meus amados, uma das características, quando você para de pensar só em você mesmo e para de orar só por você mesmo, é como se você fosse o centro da vida, né? Então você se larga, né? Você pensa em orar por outros. E a mim, quem me edifica? Como se eu não orar por mim, quem orará? Deus levanta sempre alguém que ora por você. Eu sempre recebo
mensagens de amados irmãos dizendo: irmã, todo dia eu tô orando por você. E eu sei, meus amados, que tem realmente pessoas que dizem isso e realmente oram por mim. Tem sempre alguém orando por mim. Agradeço a todos que fazem isso. Você não está acumulando para mim, você está acumulando bênção para a tua cabeça, amém? Nós estamos vivendo aí na Irmandade de Cristo. Então, eu prefiro abençoar a vida do próximo, porque enquanto eu estou fazendo isso, Deus está cuidando de mim. E eu, em mim mesma, completo o trabalho que eu preciso ter em mim, lendo a Escritura, comendo o pão de cada dia. Essa é a nossa realidade, comer o pão de cada dia. Eu vou ler a Escritura e quando eu posso, eu falo: Deus, cuida de mim, sabe? Me ajuda a ser forte, a ser firme, me sustenta até o final. Meus irmãos, eu confesso, tem dia que é difícil. Hoje mesmo, para estar gravando esse vídeo aqui, eu tô fazendo, sabe, eu tô enfrentando uma grande luta, porque eu tô assim, aqui agora são 9h25 da manhã e eu tô falando com fatiga porque tá vindo sono, sabe? Meu corpo tá murcho. Eu tô sem aquela energia, aquela disponibilidade, sabe? Aquela vontade de fazer tantas coisas. Eu tô me sentindo pesada, como se eu tivesse inchada, sabe? O olho tá pesado e eu fico aqui fazendo fatiga. Tem hora que eu não sei por quê, meu Deus. Eu dormi a noite inteira, acordei tem pouco tempo, já tomei café da manhã, já lavei meu rosto. Por que que eu tô fazendo tanta fatiga? Tendo até certa dificuldade no respirar, às vezes me falta ar e eu para repor, sabe? Então, assim, é difícil. Tem dia que parece que você só quer ficar quieto, sentar e ficar ali, até parar, sabe? Até passar essa sensação de preguiça, essa sensação de moleza, essa sensação de vontade de não fazer nada. Mas a gente não pode deixar. É onde eu paro e falo: não, meu Deus, eu preciso colocar um vídeo no YouTube. Eu sei que eu estou fazendo para mim também, porque depois eu mesma escuto, eu sou edificada pelas palavras do Senhor. Eu preciso servir e trabalhar no reino. Se eu trabalhasse para alguém hoje, né? Se eu tivesse que ir no emprego, eu, bem ou mal, com dor de cabeça, sem dor de cabeça, a gente não tem que trabalhar. Com chuva, com sol. Se você trabalha para alguém, independente do seu estado, você não tem que correr atrás? Então, não, por que não fazer também para o Senhor? Por que não encarar, sabe, e fazer para Deus? É isso que eu estou aqui fazendo, amados. Olha, resumindo tudo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás, quando ele vê uma pessoa todos os dias ali aplicada na leitura das Escrituras, uma pessoa aplicada em interceder pelo próximo, orar pelo próximo, uma pessoa aplicada em ver as coisas do Senhor e sabe, tá sempre buscando a Deus, ele entende: o que eu vou fazer aqui? Essa pessoa não se poderá ser influenciada por mim, porque ela está ali apaixonada com Deus. Ela está vivendo, sabe, aqueles momentos com o Senhor. Então, por mais que eu queira, ela não vai me escutar. Então, ela está me resistindo. Então, eu não posso estar perto dela, eu vou fugir dela. Eu vou caçar quem está disponível para mim. Basicamente, é isso que acontece. Então, minha querida, meu querido, regace as mangas, bola para frente e vamos que o negócio tá aí, tá. Nós estamos aí com aquela plaquinha, né? Trabalho em curso. Vamos trabalhar porque o Senhor, Ele é poderoso para nos dar força. E isso que você sente hoje, essa frustração, essa canseira, esse enfado, seja lá o que for, é uma coisa temporária, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo vai acabar. Eu quero trazer uma palavra aqui com os irmãos, né? Já que eu estou fazendo fatiga realmente hoje, mas o Senhor é grande. No livro de Filipenses, capítulo 3, quero ler do versículo 12, e eu vou levar até o 21 aqui, meus irmãos. Vamos pegar aqui o conselho do Senhor, a palavra de Deus, tá? Filipenses também, se eu não me engano, é escrita pelo apóstolo Paulo, e o título é Soberana Vocação e os Inimigos da Cruz de Cristo. Nessa palavra a gente vai entender algumas coisinhas. A realidade, sabe o que é? Quanto mais... Como é que eu posso tentar explicar isso aqui? Imagine que você não sabe nada de nada, tá bom? Sobre um determinado assunto, sobre um determinado fato. Você simplesmente não entende nada. E de repente alguém vem até você, uma pessoa especialista naquela causa, ele se senta com você e começa a conversar com você por horas e horas e horas e horas para te... mostrar e te fazer, te convencer a apaixonar-se por tal causa.
Então, mano a mano que essa pessoa para conversar com você e ela vai te explicando, ela vai expondo, ela vai colocando tudo para você, te mostrando. Ou você se apaixona por tal caso ou você odeia, não se interessa próprio, ok? Então, quando a gente lê a Bíblia, seja o que for que a Bíblia tiver ali para você ler naquele momento, qualquer coisa que você lê, se você lê com o coração, você lê realmente com a intenção de entender cada palavra, sabe, infelizmente, alguns dias atrás, eu coloquei um material no YouTube e eu vi isso já em outras situações, ok? E você coloca uma mensagem, o seu intuito, o seu alvo é colocar um problema, uma situação específica. E ali aconteceu de eu colocar essa situação específica, né, e trazer a minha motivação do porquê que eu estava colocando aquele material, e eu expliquei muito bem, e Deus trouxe a palavra, e eu vi que a própria pessoa e outros não entenderam nada daquilo que eu falei. Porque eles só estão visando o motivo pelo qual eles estão fazendo esse agitar de água. Por exemplo, imagina que você começa a reclamar de uma situação, você começa a criticar uma determinada situação. Mas o modo como você critica é o motivo da minha admoestação. Então eu venho falar para você, olha, se você pensa de que tal coisa assim ou assado, não é o caso. Sabe, o que você pensa, o que você ensina, o que você, né, não é isso que eu tô querendo bater de frente com você, mas é a maneira como a qual você tem tratado, né, as pessoas. E ali a pessoa, em vez de entender isso, quer dizer, então, ok, o que eu penso sobre tal causa não importa para ela, mas o modo como eu trato, né, as pessoas, o modo como eu falo, eu me refiro, é que tá sendo motivo é ali que, segundo essa pessoa, essa irmã, tá o problema. Então, você, em vez de analisar o fato do problema, você está tão focado na sua causa, né, na sua crítica, que você passa por cima como um trator, né, do objetivo principal da demonstração e vai em cima da tua causa. Então, o que acontece? Quando a gente lê a palavra de Deus, se você entende, você lê de coração, você vai ser sensibilizado, você começa a crescer, maturar nessa área da sensibilização, da compreensão. Às vezes eu vejo certos comentários aqui no meu canal que, sinceramente, você fala, gente, era melhor que essa pessoa nem ouvisse o vídeo, porque eu não entendo porque escuta certas coisas. Por que tem gente que escutam certos vídeos aqui e depois criticam de modo imaturo, ignorante mesmo? Sabe, o assunto é uma coisa e eles criticam uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, sabe, é falta de sabedoria, é falta de maturidade. São pessoas que não sabem analisar aquilo que elas estão escutando, elas não conseguem pegar o fio da meada, sabe? Então, isso serve para você na sua vida prática. Se você pega a Bíblia para ler, mas esse texto aqui, Filipenses, capítulo 3, eu não quero ler isso não, eu quero ler Apocalipse, eu quero ler Joel, capítulo 2, eu quero ler Mateus 24, eu quero ler, sabe? Minha querida, meu querido, não dá certo. A Bíblia, você tem que ler ela toda. Ana, mas eu quero ler sobre o fim dos tempos. Sim, eu também, eu só fico caçando coisas sobre o final dos tempos, mas amado, você tem que entender que Deus deixou para você esse tesouro. Tanto sangue foi derramado para essa palavra estar hoje na tua mão, na tua mesa, na tua escrivania. Então a gente precisa realmente degustar cada palavra, degustar cada capítulo, degustar cada livro da Bíblia. Porque se você faz de coração, se você faz com a intenção certa, boa, você vai crescendo, você vai amadurecendo. E amanhã, para ver uma profecia bíblica, você vai ver com mais maturidade, com seus olhos abrem. Sabe, Deus, ele não está caçando só quem quer saber de profecia. Deus, ele está procurando quem quer conhecer ele na plenitude do que ele é. E começa pelas escrituras. É isso que o nosso Senhor quer. Então é por isso que nós vamos ler aqui hoje o livro de Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 21, sim. E vamos ver o que o Senhor está trazendo para nós nessa palavra. Amém, meus amados? Começa. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição.
Isso é o apóstolo Paulo falando. Ele fala, não é que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Em palavras curtas, ele quer dizer, não que eu estou dizendo que eu sou perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Olha só, Cristo conquista você. Amém, minha irmã? E ele conquistando você, ele te caminha a aperfeiçoar. Ele vai te guiando a se aperfeiçoar. Então ele fala, mas eu, Paulo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Em palavras curtas, Cristo nos conquistou para que nós fôssemos salvos e aperfeiçoados nele. Jesus, ele não conquistou uma pessoa e basta. Esse mundo, eu hoje, Ana Paula, eu vejo esse mundo, eu vejo essa vida, independente de como ela está. Eu vejo essa vida como uma escola. Aqui, Deus, ele aperfeiçoou o nosso caráter. E quando ele pegar e glorificar o nosso corpo, nós não vamos subir vazio, nós não vamos subir nus, mas a gente já vai ter, sabe, avançado no processo de aperfeiçoamento. Sabe, você já está um passo à frente daquilo que você era. Quando o Senhor te trouxe para Ele, você era uma pessoa numa determinada situação. Hoje, olhando para trás, você se vê de modo muito superior ao que você era no início. Por exemplo, os seus pecados, pelo menos aqueles piores, você hoje já não pratica mais e nem tem necessidade de praticar. O seu modo de vestir, o seu modo de falar, o seu desejo em buscar o Senhor, tudo isso hoje já é algo a mais que até então você não tinha, não buscava. E você hoje tem um conhecimento da palavra de Deus que até então você não tinha. Quer dizer, nós estamos sendo elevados de patamar. Isto é o mesmo que crescer de glória em glória. Cada vez que você interpreta a palavra de Deus na tua vida, no teu coração, isso entra dentro de você, é uma raiz que se aprofunda cada vez mais, quer dizer, você está gravando os mandamentos do Senhor nas tábuas do teu coração, mas você já se é uma pessoa transformada. Então ele vai só terminar a obra que ele começou. Amado, não pense você que o arrebatamento, aquele processo de um abrir e piscar de olhos, ele vai transformar a nós em corpos glorificados, em seres glorificados, gloriosos, e você vai chegar lá no céu sendo o bambambam do céu. Sabe, não é o processo em si do arrebatamento que vai fazer toda a obra, mas o processo do arrebatamento da igreja, ele é para terminar a obra que já foi começada em cada um de nós. Talvez você está em obra há 2 anos, há 10 anos, há 40 anos. Eu, Ana Paula, posso dizer que desde o tempo que eu lembro mais ou menos, né, com toda a minha caminhada, desde quando a ficha caiu, que eu enxerguei a Jesus Cristo realmente na minha vida, como Ele é, tem mais ou menos 26 anos aí que eu estou em obras. Eu tenho aquela placa, serviço em obra, né? Quase põe até um capacete aqui para mostrar que está tendo trabalho na minha vida. Então, isso é um processo que começa lá no início da nossa salvação. E o arrebatamento é a cerejinha em cima da torta, é a conclusão. Está pronto, está pronta. Agora eu vou tirar tudo que não presta, o resto, que é o corpo corruptível, e eu vou coroá-lo com um corpo de glória. E ali então nós seremos literalmente perfeitos. E como eu desejo esse dia. E eu sei que você deseja também. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nessas 2 linhas que eu li até agora. Não que eu seja perfeito, mas a cada dia eu sigo prosseguindo buscar a minha perfeição, porque Cristo me escolheu, me chamou, me selecionou, né, me tirou do mundo para que eu me tornasse perfeito, porque Cristo é perfeito. Irmãos, quanto a mim, Paulo, eu falo sempre assim, meus irmãos, se você está lendo comigo a Bíblia, você vai ver que você não vai encontrar o Paulo, mas eu falo para que seja uma leitura mais simples e clara possível, amém? Então, irmãos, quanto a mim, Paulo, não julgo havê-lo alcançado. Quer dizer, ele está dizendo que ele, nas suas reflexões pessoais de si mesmo, ele então entende que ele não julga ainda ter alcançado essa chamada perfeição, essa plenitude,
Amém? Porque ele olha para si mesmo, é uma coisa que nós temos que fazer, nós temos que olhar para nós mesmos. Então ele fala isso. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. A nossa caminhada, ela tem que ser uma caminhada que cresce. Se eu ontem vivi uma vida em que eu cometi falhas, cometi erros, pequei, falhei, cansei, deixei de fazer algo, por exemplo, ontem eu não li a Bíblia, hoje é que conta, porque hoje é o dia que o Senhor já fez, hoje é o dia, o presente, esse é o momento que Deus me dá de chance. Se você para analisar, Deus nos deu o presente, o tempo presente como chance para sermos melhor. Porque eis que todas as coisas velhas ficaram para trás. Se ontem eu fui uma pessoa que eu cresci em Cristo, uma pessoa que se edificou mais, uma pessoa que recebeu de Deus tanto e foi um dia maravilhoso, ainda assim ficou para trás, mas eu pego aquilo para dar exemplo e consolo. Olha, ontem foi um dia bom, hoje também pode ser. Então Paulo ele fala que ele caminha avançando para as que adiante de mim estão. Então eu tenho que preocupar no hoje. Eu agora tenho que fazer esse vídeo, depois eu tenho que publicar, depois eu vou pensar na minha casa, eu tenho que limpar também, eu tenho que estar aqui, eu tenho isso, mas a gente tem que caminhar, meus irmãos. Sabe, uma pessoa que está perdida, se ela para no meio da floresta, ela morre. Então a única opção que ela tem é lutar pela sobrevivência dela. E como que ela faz isso? Caminhando. Ela vai buscar o rio mais próximo, porque aí ela vai descer com o rio até chegar em algum lugar. Sabe? É o processo de sobrevivência. Nós temos que caminhar. Amém? Prossigo para o alvo. Qual que é o meu alvo? O meu alvo, meu amado, é Cristo. E é também a perfeição, porque nele está a perfeição. O meu alvo é chegar e ter sucesso, ter a vitória, a plenitude que eu tanto busco. Então Paulo fala, ele vai avançando para as coisas que estão adiante dele e ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Essa frasezinha, isso é um texto simplesmente religioso, mas se você destrincha esse texto, se você entende essa frase, olha só. Ele fala que o prêmio é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então essa é a soberana vocação de Deus em Cristo. Deus, ele pegou Jesus, vida plena, colocou ele nascido do ventre de uma mulher e ele se esvaziou de si mesmo. Quer dizer, Jesus é Deus e ele deixou os seus pertences divinos, né? A sua pompa de Deus. Ele se esvaziou de si mesmo e ele viveu aqui como um ser humano. Ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu medo, ele sentiu alegria, ele foi ao banheiro como nós vamos, ele tomou banho, ele comeu, ele teve dor de barriga, provavelmente, ele teve febre, ele teve resfriado, talvez. Né? Talvez ele pode ter pego um vento, pode ter tido um espirro. A Bíblia fala que ele foi homem, né? E ele sofreu, ele passou, ele trabalhou, né? Ele fez tanta coisa, nosso amado Jesus. Mas ele deixou de ser Deus. Naquele momento, não que ele não seja Deus, mas ele se dispôs da sua deunidade, né? Essa é a palavra, da sua glória. Amém? E morreu por nós na cruz. Ele se fez pecador e morreu com a morte de cruz. Então Deus, ele deu a Cristo essa vocação. Você vai salvar todos aqueles que eu te darei. Você vai salvá-los morrendo na cruz. Então a Bíblia fala que Paulo prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Depois que Cristo morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então todas as coisas foram subjugadas a ele. E Deus então deu tudo para ele. Então Cristo, ele é o cabeça. E essa é a vocação final de Deus em Jesus Cristo. A vocação de Deus em Jesus Cristo é que o seu Filho governe. Por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Então Paulo caminha para isso porque o próprio Jesus disse
Tudo que o Pai me deu, eu vos darei a vós. Aonde eu estiver, estareis vós comigo. Eu vou governar com cetro de ferro, mas vocês também. A Bíblia fala que ele é o rei dos reis. Eu vira e mexe, ouvi essa frase, eu pensava que Jesus é o rei dos reis. Então ele é o rei da rainha Elizabeth, ele é o rei da França, do rei da Espanha. Desculpa, a França não tem rei, a Espanha. Ele é o rei dos reis que passaram nessa terra. Mas sabe, isso fica muito limitado. Porque todos esses reis morreram ou morrerão. E não vão ser reis eternamente. Muitos vão para o inferno. Então qual é esse rei dos reis? O que seria esse rei dos reis? Aí você lembra que a Bíblia fala que nós governaremos com Cristo. Nós julgaremos com Cristo. Nós receberemos coroas. E só pode receber coroa quem é rei ou rainha. E se nós somos a esposa do rei, que é Jesus Cristo, nós também reinaremos com ele, teremos o título de reis e de rainhas, eternamente com ele, sendo sempre ele o cabeça. Nós seremos a rainha do rei. Quer dizer, ele é a frente, ele é o cabeça, ele é o um, e nós somos com ele. Mas ele divide com nós, ele compartilha com nós o seu próprio reino. E nos dá a condição, o direito de reinar com ele. Então ele é o nosso rei. Ele é o rei dos reis. Eu não sei se eu pude ser clara, porque às vezes eu fico um pouco complicada para tentar passar aquilo que eu vejo. Mas dá para entender o que Paulo está dizendo aqui nessa frase. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus Pai, Cristo, a igreja. E nós reinaremos com eles, estaremos com eles para toda a eternidade, de glória em glória, plenitude de vida. É isso que Paulo está tentando dizer. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Então, Paulo aqui ele já fala, nós somos perfeitos. Primeiro ele diz que ele ainda não está, como se diz, pleno, né? Ele ainda não conquistou aquilo que Cristo Jesus deseja para ele. Quer dizer, ele não é pleno, mas ele fala de perfeição. Ana, mas como Paulo pode dizer de perfeição se ele mesmo admite que ele ainda não está 100% pronto? Essa perfeição é a perfeição da lógica, do espiritual. É o coração rendido aos pés do Pai. Essa perfeição nossa, a perfeição é quando você entende que você ainda não está pronto, mas você já está numa situação de perfeição para ter consciência, coerência e atitudes de buscar o alvo, que é Cristo, plenitude em Cristo. A perfeição é você saber se monitorar, é você saber entender você mesmo, é você conseguir olhar para você e entender. Eu não sou a dona da verdade, eu não sou a bambambam do YouTube, ou da igreja, ou da célula, ou do Facebook, ou da minha própria casa. Eu estou caminhando num processo de aperfeiçoamento. E isso em si já é uma perfeição, porque significa que você já entende o seu próprio mecanismo. Então você sabe o que você precisa. E aquilo que você sabe que não precisa em si, você sabe quem é poderoso para te completar. Então eu preciso de Cristo, porque Ele sabe daquilo que eu preciso, Ele sabe aquilo que precisa dar para mim. Ele sabe como vai me moldar, Ele sabe até que ponto Ele vai deixar eu sofrer, Ele vai deixar eu ter tal coisa, entendeu? Você tem noção da realidade da sua própria existência. Então Paulo diz, todos nós, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Então, se você tem este sentimento, já é um sinônimo também de que você já é perfeito em Cristo, porque você tem uma consciência plena. Essa consciência plena na sua vida atual, no seu corpo caído, essa consciência de que você só será perfeito totalmente no dia que Ele terminar a obra que Ele começou. Então, nós estamos falando do arrebatamento. É ali que Ele vai colocar a cerejinha em cima da torta, Ele vai dispor o que é corruptível e vai transformar em corpo de glória, porque ele diz que o que é corrupto não pode entrar no reino de Deus, não pode entrar no céu. Então ele vai dispor você do velho homem, como dizia Paulo, como disse Isaías, pobre homem, pobre miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Não tem um justo um só sequer. É isso que a gente tem que entender. Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá.
Quer dizer, se ainda assim, depois dessas palavras de Paulo, você ainda pensa de um outro modo, e olha que tanta gente pensa de modo diferente, ele fala que Deus vos esclarecerá. Porque se o teu coração é sincero no altar do Altíssimo, não vai ter nada que fique encoberto. O Senhor, ele não deixa a gente perecer. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quer dizer, nós somos perfeitos dentro daquela situação na qual nós nos encontramos. Então, nós temos que andar de acordo com isso, com aquilo que eu já tenho, com esse tesouro que eu já tenho. Meus irmãos, a coisa é a seguinte: quanto mais você acumula sabedoria das Escrituras, mais você cresce. E mais você muda, mais você é transformado, mas mais você tem consciência que você ainda não é perfeito 100%, você ainda não atingiu a plenitude, mas você tem esse alvo: eu quero crescer na plenitude de Cristo. Eu quero chegar no momento da minha vida que o pecado já não mais habitará em mim, a fraqueza da carne, as tentações, ou até a vida que me circunda, porque na realidade a coisa é tão séria que quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, ele vai tirar ela com força, ele vai transformar ela num corpo de glória. Mas ele não vai deixar ela aqui na terra, ele vai levar ela para o céu, porque lá é o lugar perfeito para nós. Nós não somos deste mundo, somos peregrinos. A nossa casa verdadeira está lá no céu. Então, um ser humano com corpo glorificado não pode viver nesse mundo caído que jaz no maligno. Porque nós seremos agora incorruptíveis, nós seremos perfeitos, literalmente perfeitos. Nunca mais a gente vai pecar, nunca mais a gente vai ceder a nenhuma tentação, nunca mais a gente vai fraquejar, nunca mais a gente vai ter preguiça, sono, moleza, seja o que for que é negativo, nunca mais a gente vai ter dor, nunca mais a gente vai ter ignorância. Quantas vezes a gente se sente burro? Quantas vezes? Quantas vezes a gente se sente incapaz? Quantas vezes a gente se sente, sabe? Tem tantas palavras. Você sabe quantas vezes você se sente como se sente. Mas no dia que você for transformado, tudo isso vai ser despojado. Tudo que é corruptível em você vai se transformar num corpo de glória. E você vai estar perfeito. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele sabe o que ele vai fazer em nós, que nós não podemos ficar aqui. E a coisa é tão séria que quando a gente voltar para pisar nessa terra, nós vamos voltar montado num cavalo branco, lá no dia da guerra do grande Armagedon. E o dia que a gente volta com o Criador, com Jesus. E a gente põe totalmente os inimigos debaixo dos nossos pés. E quando a gente entrar aqui de novo, o inimigo vai ter que sair. Olha só. Nessa terra não pode ter a presença do maligno e a presença do santo. O profano e o santo não podem se misturar. Então Deus, quando ele tiver para concluir a obra em nós, ele vai nos arrancar daqui. E nesse processo do arrancar, ele vai nos transformar e nos dar o corpo de glória, a cerejinha em cima da torta. Está tudo perfeito. Agora nós vamos ficar com o Senhor 7 anos no céu. Ali a gente vai viver as bodas, que é a festa do casamento, uma vez que nós já somos casados com ele. Você se casa com Cristo quando você o convida para ser Senhor e Salvador da tua vida. Ali ele coloca uma aliança no teu dedo. É o Espírito Santo que te sela. Você pertence a Deus. E ali então começa o processo de transformação, de perfeição, de aperfeiçoamento. Aí chega o dia do arrebatamento, ele te transforma num corpo de glória. Você vai estar revestido do poder de Deus. Você vai ser, sabe, nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, não chegou ao nosso coração aquilo que ele tem preparado para nós, mas finalmente a gente vai ver. Então nós vamos participar das bodas. Nós vamos ver os juízos que vão acontecer nessa terra, porque a Bíblia fala que vai haver silêncio no céu. E ali então vão começar os flagelos. A gente vai ver isso acontecer. E a gente vai receber coroa, a gente vai passar pelo tribunal de Cristo. E finalmente a gente vai descer montado em cavalo branco com ele. E vamos colocar o pé na terra. E aí o que vai acontecer? Vai ter o anticristo aqui, querendo acabar com Israel, vai ter os exércitos do mundo, vai ter os servidores e seguidores da besta, vai ter a besta, o falso profeta, vai ter tudo isso aqui. E a Bíblia diz que Cristo mata o anticristo com o sopro da sua boca, que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e todos os inimigos do Senhor vão ser completamente dizimados dessa terra. Todos aqueles que têm a marca da besta, naquele dia, se ainda tiver alguém, vai ter, porque vai estar cheio de gente batalhando contra Israel, e são seguidores da besta, eles vão morrer, eles vão cair mortos. E ali então o Senhor abre o chamado milênio, ele inaugura o milênio. Então ele começa a restaurar essa terra. E os povos vão vir adorá-lo todos os anos.
E aí, meus amados, não vai ter mais mal, porque Satanás vai estar aprisionado por 1000 anos. E o negócio é tão sério que a Bíblia conta que depois de 1000 anos ele vai ser solto por um pouco de tempo, justo? Mas aí ele vai girar um pouco a terra, ele vai levantar um exército mais numeroso do que as areias do mar. A Bíblia fala isso. E eles vão subir contra o Monte Santo do Senhor. E Deus ele vai esperar então toda essa trama se formar. Quando eles subirem para lançar o ataque, para tomar o trono de Cristo, a Bíblia diz que desce fogo do céu e dizima todo mundo. Satanás e todos eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Nesse exato momento, João descreve: e passou-se o céu e a terra, fugiram da presença de Deus. Então você encontra ali então o cenário do grande julgamento do trono branco. E ali todos aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão. Ali vai ter a ressurreição dos mortos que morreram sem Cristo. Eles vão passar o milênio inteiro no inferno, queimando, onde tem choro, ranger de dentes e o verme não morre. E ali então a Bíblia diz que o próprio inferno vai entregar os seus mortos naquele dia. O mar vai entregar os mortos, a morte vai entregar os mortos. Então você vai ver uma junção do corpo, da alma e do espírito dos seres humanos que morreram sem Cristo diante do tribunal de Cristo. Porque o inferno vai entregar provavelmente o espírito e a alma da pessoa. Se aquela pessoa morreu afogada no mar, o mar entrega o corpo físico daquela pessoa e junta um ser humano de novo. O negócio é tão sério que no dia do julgamento do grande trono branco, no dia do julgamento do grande trono branco, Deus ele não vai julgar só o espírito e a alma, mas Deus ele vai ver a pessoa olho nos olhos e ela vai ter que comparecer diante dele em carne, em alma, vivente e em espírito. É completo. Eu tenho que lidar com você cara a cara por completo. Você vai ter que aparecer diante de mim como você nasceu nessa terra. Então é como se eu estou aqui, agora eu posso tocar na minha mão, eu estou sentindo aquela moleza no corpo, graças a Deus está passando, né? Mas eu estou aqui sentindo o meu ser triuno, alma vivente, espírito e carne. Assim a pessoa vai ter que comparecer diante do julgamento do trono branco. E ali então, a Bíblia fala que todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E o próprio inferno vai ser lançado lá. Se o inferno vai ser lançado lá, é porque o inferno existe. Todos que morrem sem Cristo, eles não estão dormindo um soninho, desmaiados ali sem nada. Não, eles já estão em angústia. Eles já estão provando aquilo que vai ser a eternidade na vida deles. Tem gente que já está no inferno há 4.000 anos, há 5.000 anos, desde os tempos de Caim, desde o tempo de Adão e Eva, os primeiros que pecaram e morreram, já foram para o inferno, inauguraram o inferno. E ano após ano, século após século, ano, milênio após milênio, o inferno foi cheio e está lotado. E esse inferno ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e todo mundo que está lá dentro também. Porque Deus ele não quer nada que tem pecado, que tem perecível aqui nesse mundo. Dá para entender? Quando a glória de Deus entra, meus amados, as trevas saem. Então Deus ele vai retirar o seu povo, a luz da terra, a luz do mundo. Ele vai nos retirar, ele vai nos arrebatar. E aí o que acontece? As trevas vão tomar conta da terra por 7 anos. A Bíblia fala isso, está lá em Apocalipse. Se você ainda não acredita, está lá. Pede a Deus, aqui está dizendo, ó. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Amém? Deus, ele traz a verdade. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu não sei, minha querida, meu querido, o que você já alcançou perante Deus na tua vida. Mas tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, Deus fala, ande nisso, ande de acordo com isso. Amém? E aqui os inimigos da cruz de Cristo. Aqui ele continua dando alguns conselhos. Irmãos, sede imitadores meus, de Paulo. Paulo é um exemplo, né? E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque eles eram a referência da época, amém? Paulo era a referência da época. Hoje, quem é a tua referência? Observe essa pessoa, se ela realmente é uma pessoa de Deus, e ande segundo o que ela faz também. Aprenda com o outro, aprenda com o seu próximo, se você tem essa oportunidade. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu, Paulo, vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz até chorando, porque Paulo amava as almas. O destino deles, meus amados, é a perdição.
O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. Infâmia significa desonra. A glória deles está na sua desonra, na sua indignidade, na sua falta de crédito, na sua falta de honra. Infâmia. Visto que se preocupam com as coisas terrenas. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, antes de eu continuar. Você hoje quer identificar um pregador ou uma pregadora ou uma pessoa que realmente ama a Deus e prega aquilo que verdadeiramente vem do céu? Se você quer ter discernimento de quem continuar escutando, seja um pastor, seja um pregador, na igreja que você vai, no próprio YouTube, no Facebook, aonde você estiver, aqui, ok? Você tem que ver o que essa pessoa realmente está buscando. Ela está pregando de modo que o modo até dela pregar expressa que ela ama o céu e ela busca o céu? Ou de algum modo você sente nela desejo pelas coisas da terra? Eu poderia até dizer nomes, eu poderia dizer até certas coisas para te dar bem clara quem é quem. Mas isso é uma coisa que eu tenho guardado para mim e eu não estou aqui para fazer esse tipo de coisa. Mas eu posso te dizer uma coisa. Você está escutando um determinado pregador, homem ou mulher, não interessa quem é. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui, tá bom? Esse exemplo positivo eu acho que não faz mal a ninguém, né? Eu gosto muito de escutar a pastora Valnice Milhomens. Alguns vídeos que eu tenho aqui no meu canal, vocês vão ver dela, né? E pelo menos esses vídeos que estão aqui dela, no canal Os Últimos Dias Antes do Fim, que é o que eu disse, aqui eu respondo, aqui eu assumo a responsabilidade daquilo que eu ponho no meu canal, amém? Dali para fora, se ela prega uma outra coisa diversa, eu nem vi, eu não posso dizer, mas eu posso dizer pelo que eu vi aqui, até a última impressão que eu tive dessa pastora, Valnice Milhomens, ok? Se você escuta os vídeos dela, quando ela fala preparando a noiva, você vê no falar dela o desejo dela pelo céu. O amor, a expectativa, a ânsia dela em ver Deus, em ir para o céu. E sabe, ela fala. Procure no meu canal algum vídeo dela, da pastora Valnice. Você vai ver o quanto ela é apaixonada para o céu, para ir para o céu. Então é uma pregadora que eu aconselho a ouvir. Enquanto você sente, vê e percebe isso nela, continue ouvindo. Um outro pregador que eu vejo claramente o desejo no coração dele para com o céu é o pastor Lamartine Pozella. Eu estava ontem ouvindo uma pregação dele, quando ele fala, e o verbo se fez carne, é um negócio assim, alguma coisa assim, tá? Ou a natureza expressa a glória de Deus, alguma coisa assim. E ele fez uma pregação de menos de 1 hora. E o pastor Lamartine, eu acho ele tão bonitinho o modo dele pregar, que ele começa, e prega, e fala, explica, e fala, é Bíblia. Chega um momento que ele começa a se emocionar com o que ele fala. Nas pregações do pastor Lamartine, se você observa, ele tende a começar quase que a chorar nas pregações. E você vê o amor que ele tem para Deus, como ele é apaixonado com Deus, o quanto ele ama a Deus. Então, são pregadores que você vê claramente, esse cara que é Deus, esse cara que é o céu, o tesouro dele está lá no alto, não está na terra. Gente, a gente pode até ver um pregador que fala de alguma coisa, né, da terra, por exemplo, um pregador que fala algo do gênero, olha, a gente está preparando para ir para o céu, mas temos que viver o dia de hoje. Então, se você tem que trabalhar, vai trabalhar. Se você tem que fazer uma prova para entrar numa faculdade, vai. Você não pode se bloquear da vida. Continue vivendo como se fosse viver a sua vida inteira aqui, mas foque o céu. Tá? Não é pecado dizer isso. Não é pecado a gente vir aqui no YouTube e falar, olha, minha irmã, se você se sente um pouco sobrepeso, né? Você tá vendo que você tá gordinha, tá gordinho, faz uma dieta, né? E aqui eu começo a dar alguns conselhos, começa a comer salsinha, não sei o que. Não é errado. Mas vocês vão ver que a gente fala isso, tipo assim, vamos quebrando galho aqui nesse mundo enquanto a gente tá aqui, em palavras curtas. Mas a nossa pátria tá lá no céu. É aquilo que a gente tá buscando. É isso que a gente vê. Tem canais, por exemplo, como o canal da nossa amada irmã lá do Aguardando a Redenção. Ok? É um canal que você assiste, você vê tudo que ela coloca ali, foca o céu. Alguém pode dizer, mas o canal da irmã prega coisa que não é agora, não é momento, o arrebatamento vai demorar, e não sei o que, ela tem... Gente, ela está focando no céu. Então, eu, Ana Paula,
eu vou em cima dessas fontes. Eu sinto o perfume deles para com o céu. Então esse é um grande indício de quem realmente está pregando a verdade, está pregando o céu. Infelizmente, às vezes a gente ouve algumas coisas pela aí. Outro dia eu ouvi eu não quero citar muito, mas falando de coisa de dinheiro. O pregador, ele trouxe a mensagem, que ele trouxe, uma mensagem até boa, ouvi a mensagem do pregador, tá bom? Mas ele passou os primeiros mais ou menos 10 minutos do vídeo, 5, 10 minutos, eu não sei, não posso dizer com precisão porque eu não lembro, mas mais de 5 minutos ele passou falando de dinheiro, de doação de dinheiro, de colaboração no ministério. Depois ele entrou na mensagem. Sabe? Enquanto ele não descreveu o modo de você contribuir com o ministério dele, ele não ficou tão tranquilo. Sabe? Posso falar no final, se é o caso? Vai, faz. Você recebeu de graça, mas quer dar com dinheiro? Dê. Tem vários aí fazendo isso. Sabe? Mas são situações que já geram em mim aquela interrogação. Será que esse pastor ou essa pastora, esse canal, esse pregador, essa pregadora, realmente está sendo usado 100% espontaneamente pelo Espírito Santo de Deus? Será que tem fermento? Será que não tem? Eu presto atenção nisso, meus irmãos. Eu presto atenção nisto. É claro que tem exemplos gritantes. Tem um aí que soltou que o Brasil não vai receber a marca da besta. Ele soltou essa aí no YouTube. É um pastor. Falou, olha, o Brasil não vai receber a marca da besta. Onde é que está escrito que o Brasil não vai receber a marca da besta na Bíblia? Onde é que está escrito? Aí ele usa como argumento de que o anticristo vai fazer um pacto com alguns. E aí ele solta que o anticristo vai fazer um pacto com aqueles que estão próximos dele, ali de onde ele sair. Então não chega no Brasil, porque ele sabe até de onde o anticristo vai sair, o anticristo é da Europa, segundo ele. Ok. Eu posso dizer que eu acho que o anticristo sairá da Europa? Claro. Eu posso dizer que eu acho que o anticristo vai sair do Oriente Médio? É claro. Mas eu, Ana Paula, não posso garantir, porque a Bíblia não me dá essa garantia. Tem alguns indícios, mas são indícios, mas não são 100% precisos. Então, meus amados, a gente tem que tomar cuidado. Então se a marca da besta não chega no Brasil, eu posso ficar tranquila. Se eu não for arrebatado, o anticristo nem aqui pisa. Olha que contradição, o anticristo, tá? Ele vai fazer um pacto com as nações do mundo. Ok, quantas são, quais são, se são todas ou não, não sei. Mas eu tô vendo o Brasil caminhando juntinho com a Rússia, caminhando juntinho com a China, caminhando juntinho com países comunistas, com países ditadores, com países do contra. Eu tô vendo isso. Eu tô vendo o Brasil se levantar contra Israel. O Brasil se levantar contra o governo brasileiro. Não vamos dizer o Brasil, porque os brasileiros, muitos amam Israel. Eu sou uma que ama tanto Israel. Amém? Mas é o que a gente está vendo. A liderança brasileira está batendo o pé em Israel. Vocês acham que quem amaldiçoa Israel vai ser abençoado? Então o anticristo não vai passar no Brasil? Eu acho que a gente tem que começar a usar os parafusos que a gente tem na cabeça. Fazer umas contas. 4 mais 4 igual a 8. E não soltar essas besteiras por aí. Então, meus amados, são situações que se você não ler a palavra de Deus, você não vai entender. Você não vai entender. Então é isso que ele fala. São inimigos da cruz. Esses homens, essas mulheres, que são homens e mulheres, né? Que ensinam coisas que a Bíblia não mostra. Mas você só vai conseguir entender se você ler a palavra de Deus. De livre e espontânea vontade. E amor. Se você não se dedica à leitura das Escrituras, qualquer balela que você escuta aí, você vai falar amém, glória a Deus, eu tomo posse. E você vai cair por falta de conhecimento. Vai perecer. Então vamos prestar atenção. Tem muitos aí que a gente está vendo abertamente se declarando inimigos da cruz. Eu poderia citar uma lista de nomes, mas não me convém fazer, eu faço isso para mim, eu tenho para mim. Eu prefiro citar o nome daqueles que eu vejo que são amigos da cruz. E eu estou seguindo esses aqui. Até o momento que eles mudarem o rumo da conversa deles. Até agora não mudou. Então eu continuo seguindo. Amém? E Paulo conclui aqui, eu concluo também. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, meus amados, esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. A nossa pátria está nos céus. Se você vê pessoas buscando a terra, toma cuidado. Já é um grande indício de que provavelmente essa pessoa não está sendo mais usada 100% por Deus. Porque se o meu coração se afasta do Senhor, das coisas que Deus quer que eu me aproxime, eu vou pela direção contrária, o próprio Espírito Santo começa a esfriar. E sabe o que acontece? Muitos nem percebem, mas a carne começa a dominar. E é onde, muitas das vezes, a teologia de tal pessoa, né, o conhecimento, os tantos estudos e anos de estudos de muitos, começam a falar mais alto. Então, o conhecimento mata. É onde a palavra começa a matar a pessoa e ela não percebe. Sabe o que vai acontecer com muitos pregadores por aí na terra? Que estão achando que estão pregando a coisa correta, mas estão sempre puxando o leite, né? Puxando o peixe para o lado da terra, falando para vocês que essa terra, a gente tem que viver nela, a gente tem que produzir, a gente tem que crescer, a gente tem que, sabe, fazer coisas. Tome cuidado. Esses aqui, eles vão acabar na grande tribulação, meus irmãos. Aí eu te pergunto, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar fama, ganhar sucesso, ganhar admiração, ganhar seguidores que até morrem por você, entre unhas e dentes te defendem, mesmo vendo um monte de besteira, mas estão aí, não. Tal pregador é uma bênção, sabe? Acobertando os erros. Se o próprio Paulo diz, eu não sou perfeito ainda, eu estou buscando o alvo que é Cristo. Sabe? Aonde aparecem muitos dos dias de hoje e se sentem os bambambãs da terra. Você vê isso. Tem pregadores aí que falam. Teve ele não é brasileiro não. Esse cara virou e falou que ele é que trouxe a mensagem do arrebatamento do fim dos tempos em todas as nações da terra. Ele é que está levando. Olha só a arrogância desse cara. Ele está dizendo que ele é o profeta do Senhor que está levando a mensagem do arrebatamento. Eu me lembro quando eu comecei a ouvir alguns vídeos desse pregador no início, todo mundo ouvia, eu ouvi também, né? A gente tem que ouvir alguma coisinha para saber realmente o que é, de Deus não é. E às vezes aquilo me incomodava o coração quando ele dizia, igreja brasileira, eu fui levantado por Deus para vir aqui alertar vocês da volta de Jesus, que o tempo está acabando, o arrebatamento, fim dos tempos, etc. O juiz está vindo. E ele falava aquilo e eu falava, poxa vida, mas eu já estou escutando há mais de 2 anos, pastor A, B, C, D, C, tá, tudo brasileiro, falando isso. E muito mais do que ele, muito mais profundo, porque ele é que chegou aqui agora, está trazendo uma mensagem que a gente já sabe. Tanto sabe que está buscando ouvir até ele, porque viu o título lá, está dentro daquilo que a gente está aprendendo. Sabe, se autodomina, profeta de Deus, profeta do Senhor na terra. Uau! Está fazendo concorrência com o Papa, então? Que intercede pelos seus seguidores diante de Deus, né? O pontifício lá. Então, meus irmãos, são detalhes que a gente tem que começar a entender. Arrogância, orgulho, altivez, sabe? A ironia, a lógica dessas coisas. O que significa? O modo como essas pessoas estão trazendo o evangelho. Mais do que isso, eu não tenho o que dizer. Eu só posso dizer o seguinte: sigam todos os pregadores que você vê claramente que o reino deles é o céu. Tinha um que eu gostava muito. Eu parei de ouvir esse pregador, deve ter mais de 1 ano já. Como fala? Fala gritando, fala com poder mesmo, sabe? As pregações desse pastor aqui. E eu ouvi muito, aprendi demais, cresci, edifiquei, me animei, sabe? São palavras realmente que... Aí, um belo dia, esse pregador defende o tal do Valdomiro Santiago no YouTube. Quando aconteceu aquele negócio que o Valdomiro recebeu uma facada, que eles dizem até que se recebeu ou não recebeu, não se sabe, diz que até pode ser montagem. Aí esse Valdomiro, ele pegou a camisa dele suja de sangue e começou a vender indulgência, né? Falando que quem quisesse receber a cura, bastava tocar na camisa marcada de sangue, que o sangue do próprio Valdomiro curava. Ele se autodenominou
com seu sangue, um sangue curador, tá bom? Porque é um homem muito cheio de um Espírito Santo. Essa é a ideia dele lá na igreja. E esse pregador, que até então estava indo muito bem com o que ele pregava, e eu estava gostando muito dele, ele simplesmente fala, mas esse é um servo de Deus? Se o Valdomiro é um servo de Deus? Paulo, o lenço de Paulo foi usado e curava as pessoas, até a sombra de Paulo curava. Por que o servo de Deus não pode usar a camisa cheia de sangue? Peraí, Paulo não cobrava nada, Paulo não pedia dinheiro, Paulo não andava em carro importado, na carroça importada da época. Paulo ele foi prisioneiro, ele viveu nas masmorras do seu tempo. Paulo servia João, Pedro, né? Esse Valdomiro tem fazenda, tem riqueza e está estourando aí de ganhar dinheiro. Você vê claramente, nem prega sobre arrebatamento, você não vê, procura na internet alguma pregação do Valdomiro Santiago sobre arrebatamento, você não vai achar. E aí o outro pregador que puxa o leite dele, porque estão tudo em conchavo por causa de dinheiro, você vê isso claramente, puxou o leite pro tal do Valdomiro. Quer dizer, chamando bem o mal de bem. Amém? Naquele dia, na hora, eu falei, eu não escuto mais esse aqui. Eu não escuto mais esse moço. Porque eu entendo que ele já não está focado mais no reino dos céus, mas ele está focado no tesouro da terra, nos bens da terra, na riqueza da terra. Por que ele vai difamar um homem que está montado na grana, que num amanhã pode chamar ele para pregar na igreja dele e dar um dinheirão para ele? Dá para entender, meus irmãos? Então são tantas coisas, sabe, que a gente tem que tomar cuidado. E eu falo isso, eu espero não ter falado demais, que a gente tem que, né, tentar mediar a coisa dentro do controle. Mas eu espero ter falado, porque a gente, às vezes, você está escutando esses pregadores achando que é de Deus, sabe? E você está sendo enganado sem saber. E a palavra de Deus diz que a gente tem que admoestar com amor uns aos outros. Então é meu papel expor essas vergonhas, expor essa nudez, expor essa coisa errada. Esses homens que estão buscando tesouro no céu, eu posso dizer para vocês aqui com muita tranquilidade, hoje eles não vão se arrepender. Porque tá gostoso para eles ganhar dinheiro nas costas do povo. Tá gostoso fazer sucesso. Tá gostoso ser popular. Tá gostoso para eles ter esse poder nas mãos. Eles se sentem poderosos. O ego deles está bem cheio. Então esses homens dificilmente vão se arrepender. Vão voltar aos caminhos antigos do Senhor. Vão voltar ao primeiro amor. Porque hoje o amor deles é o dinheiro. Tenha isso em mente. Estão buscando sucesso na terra. Sucesso na terra. Você vê um pastor, um pregador, uma pregadora que está buscando tesouro na terra, eu vou te dizer de coração, sai fora. Sai fora. Porque é perigoso. Nos tempos em que nós estamos, é muito perigoso. E assim, meus amados, meus queridos, espero ter podido passar uma boa mensagem hoje aqui para os irmãos, espero de coração, amém? E eu vou encerrando, não tenho mais nada para acrescentar, não tenho mais nada para falar, né? Pelo menos não agora. Agora eu vou ali começar a mexer na minha casa, começar a resolver os meus afazeres também, que eu estou cheia de coisa para fazer. Mas eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele realmente vos encha de sabedoria, inteligência, conhecimento, a inteligência que vem de Deus. Essa é a inteligência que a gente tem que pedir, não a inteligência dos homens, porque essa tem muita por aí. E tem até gente falando que quem não tem essa inteligência é burro, né? Então, a gente tem que buscar a inteligência que vem do Espírito Santo. Essa é uma inteligência celestial. Ela é incorruptível. Porque a inteligência da terra, ela é corruptível. Ela te cobiça, ela te seduz. Ela te seduz e você nem percebe. Quando assusta, está caindo do cavalo. Infelizmente, esse é o quadro que nós vemos. Eu prefiro focar o meu olho no pregador, na pregadora, na pessoa que está focando o céu. Ainda que possa estar falando de algum modo, alguma coisa com muita emoção, mas está focando o céu. Eu prefiro ouvir aquele que foca o céu, que por amor ao céu está tão desesperado de ir embora desse mundo para estar com Deus para sempre, que está às vezes até falando coisas ousadas. Mas eu prefiro ainda olhar para esses do que para os outros que ainda estão focando nessa terra, ainda estão te ensinando a viver nessa terra. Toma cuidado com esse povo. Esse povo está ficando perigoso. Amém? Meus amados, eu vos saúdo com a santa, poderosa e gloriosa paz, sabedoria, inteligência celestial, maturidade no Senhor. Amém, amém e amém.